Partir, né? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios capítulo 10 e capítulo 11, Paulo está ali defendendo o seu apostolado, defendendo o seu ministério. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam criticando Paulo, porque Paulo era humilde demais. Vocês têm noção disso? Não era porque Paulo era imoral, não era porque Paulo era violento, não era porque Paulo estava em pecado, era porque Paulo era humilde demais. E ele não era como outros apóstolos, que chegavam cheios de aparência. E aí o capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo está ali somente defendendo o seu apostolado. Em resumo, ele está dizendo: eu sou humilde sim, eu sou simples sim, e é assim que eu quero levar o evangelho até vocês. Veja só que interessante, no versículo 2 do capítulo 11, Paulo diz assim: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Veja só que interessante. Paulo defendendo o seu apostolado e o ser humilde, o ser simples do ministério. Ele está dizendo assim: eu tenho uma preocupação e eu tenho um grande zelo. O zelo que eu tenho pela igreja de Corinto é: eu quero apresentar a igreja diante do Senhor pura. Eu tenho zelo pelas práticas da igreja. A igreja, ela precisa ser apresentada a Jesus Cristo. E a igreja, ela tem um único marido. A igreja não pode ter outros amores. A igreja não pode ter outros desejos. Não, a igreja tem que ter o foco em Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: eu tenho um zelo. Eu estou cuidando de vocês e apresentando o evangelho com muito zelo, com muita responsabilidade, com muita humildade. Para quê? Para que naquele dia vocês sejam encontrados fiéis. Para que naquele dia você possa realmente estar diante dele e ser aprovado. E aí ele diz: porém eu tenho uma preocupação, eu tenho um receio. Assim como a serpente enganou Eva, assim também a sua mente pode ser corrompida. É interessante porque no capítulo 10, não precisa nem você abrir, no versículo 7, no momento onde Paulo está construindo a defesa do seu ministério, ele diz assim: vocês observam apenas a aparência das coisas. Paulo diz: vocês, veja só, gente, o apóstolo Paulo talvez foi um dos maiores do Novo Testamento. Se tem um apóstolo que tinha frutos para mostrar, era o apóstolo Paulo. Mas talvez na sua aparência, na maneira como ele lidava com as coisas, as pessoas não estavam gostando. Estavam dizendo: você está se portando com humildade demais. Aí ele diz para esta igreja, ele diz: o maior problema é que hoje vocês estão olhando somente a aparência das coisas. Agora perceba, numa época que não tinha rede social, numa época que as pessoas não viviam tanto de aparência como vivem hoje. A verdade é que viver de aparência não é um problema só de agora. É um problema já desde a época da igreja de Corinto. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não vivam de aparência. Vivam a realidade. E qual é a realidade? A realidade é a simplicidade do evangelho.
Qual é a simplicidade do Evangelho? Arrependei-vos e convertei-vos. O Senhor Jesus veio pregando: arrependei-vos e creiam no Evangelho. O Evangelho ele é simples. O Evangelho nós não temos que inventar. Nós entramos no Evangelho pela porta do arrependimento. E temos uma caminhada com Cristo, crendo nele no nosso coração, e nascemos de novo a partir do momento que confessamos com a nossa boca. O Evangelho ele é simples, mas nós precisamos tomar um cuidado. É muito fácil viver de aparência. E aí Paulo ele faz uma menção: eu estou preparando vocês para aquele dia. Eu tenho zelo por vocês naquele dia. Agora, eu tenho um receio: que a serpente engane vocês, como enganou Eva. A verdade é que o inimigo ele tem um único propósito. Ele continua tentando enganar os escolhidos. Ele continua tentando trazer para os escolhidos algo que aparentemente vai realmente satisfazer a alma. E é tão interessante que Paulo expressa essa preocupação. Ele diz: do mesmo jeito que Eva foi enganada, se vocês não se cuidarem, vocês também serão enganados. Eu tenho certeza que já teve gente que pensou assim: quando eu chegar no céu, vou acertar as contas com Eva. Quem já pensou isso? Mas sabe como é que a gente é? A gente fala isso como se a gente nunca tivesse pecado, como se a gente nunca tivesse errado. A verdade é que Eva caiu em algo. E Paulo diz: vocês também precisam tomar cuidado, para que vocês não venham cair na mesma armadilha, para que vocês não venham cair na mesma tentação que Eva caiu. Vamos então para Gênesis capítulo 3, e esse vai ficar bem fácil de você abrir. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Responda, repita comigo essa frase, diga assim: foi isto mesmo que Deus disse? Vamos lá. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja só que interessante. Prestando atenção que Paulo diz: cuidado, a tentação é a mesma até hoje. O diabo não faz nada, ele só copia. Ele não cria nada, porque ele não tem o poder para criar. E a verdade é que Deus diz para aquele casal: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Você tem noção que Eva tinha tudo? Eva não tinha falta de nada. Primeiro, ela tinha um homem que foi Deus que fez. Você tem noção disso? Você tem noção do que é você, mulher, ter um cônjuge que foi Deus que fez e pegou do barro ainda? Pegou do barro, bonitão. Fez do jeito que era o melhor. Deus que fez. Abraão, meu Deus do céu. Adão, sei onde que Abraão entrou na conversa aqui. Adão, ele poderia andar com um selo, né? Feito pela mão de Deus. E esse marido devia ser suficiente? Sim.
Mas não só a Eva. O bonitão do Adão também tinha uma mulher feita pela mão de Deus, tirada da sua costela, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Com certeza em Adão e Eva não tinha conversa. O nosso gênio não combina. Tinha como falar isso? Não tem, é o nosso temperamento que é diferente. Osso do meu osso, carne da minha carne. Ou seja, na família, aquele casamento devia ser suficiente ou não? Sim, feito pela mão de Deus. Aí vamos pensar, o lugar onde eles viviam era só o jardim do Éden. Sabe o que significa jardim? Lugar fechado. Sabe o que significa Éden? Prazer. Aonde era a casa deles? Lugar fechado de prazer. Bom, né? Bom. Todos os imóveis da terra eram de Adão. Tudo quanto era jardim, tudo quanto era rio, tudo quanto era planta, todos os animais, tudo era dele. Eles tinham tudo. E sabe o que era o melhor? Ainda tinha um trabalho que a Bíblia diz que não suava. Porque só começou a suar depois do pecado. Deus diz, agora do suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Pensa um homem que tinha uma mulher feita pela mão de Deus, vivia num lugar feito por Deus, tinha um trabalho dado por Deus, e ainda tinha uma visita que ele recebia todo dia. A visita de quem? De Deus. Parece bom ou não? Isso tem que trazer satisfação ou não? Porém, infelizmente, para que Deus provasse o lugar onde estava o prazer do homem, a verdadeira satisfação do homem, no meio de tudo isso que era bom, Deus deixou somente uma ordem. E Deus disse assim: vocês podem comer de tudo do jardim, menos de uma coisa. Imagina só, vocês têm todo o jardim para vocês. Vocês têm todas as frutas para vocês. Vocês têm tudo. Mas tem uma coisa que eu peço: não toquem nela. E não comam do fruto. Porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E é tão interessante o quanto que até hoje as pessoas têm dificuldade em se contentar. Tinha uma mulher feita pela mão de Deus, tinha um jardim feito pela mão de Deus, tinha um trabalho dado por Deus, tinha Deus vindo, e não estava suficiente. Não estava bom. A verdade é que, até hoje, as pessoas têm dificuldade em ter contentamento com as coisas que Deus dá. E aí Deus fala: vocês vão poder comer de tudo e fazer tudo, mas tem uma coisa que vocês não vão poder tocar e nem comer. E aí a Bíblia diz que a principal função de Adão era cultivar e guardar o jardim. E precisava guardar o jardim por quê? Porque tinha um bichinho, um janho. Não tinha? O janho estava ali. E a Bíblia diz que Adão não guardou a mulher dele do janho. E de repente a mulher começou a conversar com o janho. E conversou com o janho através de uma cobra. Você tem noção dessa cena? E o que é a primeira coisa que a cobra fala para ela? Foi isto que Deus disse? Tinha sido aquilo que Deus disse? Não. Deus disse para eles: não comam de todas as frutas do jardim? Não, muito pelo contrário. Deus tinha dito: comam de todas as frutas do jardim. E deixa eu te dizer, até hoje o inimigo ele fica questionando aquilo que Deus fala. Deus fala: não é bom que o homem viva só, esteja só. O homem precisa ter casamento, o homem precisa formar família. E o inimigo está sempre falando contra isso. Herança do Senhor são os filhos. Filho é bênção. O que o inimigo está falando? Que filho não presta, que filho é ruim, que filho vai acabar com a sua vida.
A verdade é que tudo que Deus fala que é bom, o inimigo vai falar que é ruim. E tudo que Deus fala que é ruim, o inimigo vai falar que é bom. Deus diz para Eva e para Adão: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, e isso é ruim. O inimigo diz para eles: não, no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar igual a Deus. A verdade é, até hoje, o pecado continua trazendo morte. E até hoje, o inimigo continua falando que pecar é viver a vida. Ou seja, o inimigo age da mesma forma, desde o Éden. Se você já pegou o jeito que o inimigo age, não precisa cair mais. Porque é dessa forma. Quando Deus diz que é bom, o inimigo diz que é ruim. Quando Deus diz que é certo, o inimigo diz que é errado. E a verdade é que até hoje, o certo para muitos está se transformando em errado, e o errado está se transformando em certo. E nós precisamos ter esse cuidado. E o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado, porque senão vocês vão cair na mesma tentação lá do início. Vocês estão questionando se eu sou humilde? Vocês estão questionando a minha simplicidade? O evangelho, ele é simples. Cuidado, não vivam de aparência, porque senão vocês vão cair na mesma coisa. E veja só que interessante, a Bíblia diz que Adão e Eva, eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram como Deus, feitos à sua imagem e feitos à sua semelhança. Mas o inimigo precisava gerar em Eva uma falta. O inimigo precisava gerar em Eva: tudo que Deus fez não é suficiente para você. Está te faltando algo. E está te faltando o quê? Está te faltando aquilo que é proibido. Está faltando aquilo que Deus disse para você não tocar. Por quê? Porque o dia que você tocar, aí você vai ser como Deus. Queridos, ela já era a imagem e semelhança de Deus. Mas infelizmente ela caiu na tentação. E é tão interessante que ela cai na tentação pelos mesmos motivos que a igreja do Corinto estava caindo. Veja só, no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável. Paulo está dizendo: cuidado, não vivam de aparências. Quando ela olha para a árvore, olha para o fruto e diz assim: parece bom. A verdade é que aquele fruto não era bom. Mas o que a Bíblia diz? Que Eva olhou e achou que parecia bom. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, e principalmente nos dias que estamos vivendo. Tem pessoas que já são convertidas, que têm tudo em Deus, que têm uma boa família, que têm um bom trabalho, Deus está ajudando, Deus está sustentando, estão numa boa cidade, porque Guarapuava é a Holy Land, queridos. Guarapuava é bom demais. Não tem lugar melhor para viver no mundo. Se você tem medo que eu vá embora para a Inglaterra, eu vou te dizer: não vou. Não troco. E falei isso para os irmãos lá também. Estão me assistindo agora, mas não troco, gente, não tem como. Deus me chamou para estar aqui, e o melhor lugar para você estar é o lugar onde Deus te colocou. Mas o inimigo, ele está sempre tentando nos colocar outra coisa. E automaticamente tem pessoas que estão vivendo somente de aparência, mas a vida de aparência sempre vai te gerar uma falta. Quem vive de aparência, o cara pensa assim: hoje eu preciso de um iPhone novo. Aí amanhã sai o outro iPhone. Aí ele parcela em 36 vezes. É assim? Porque não tem contentamento. Aí a gente precisa do carro novo. Aí você precisa da roupa nova. E aí, nessa época então de rede social, tem gente que está destruído dentro de casa, mas a rede social dele é desejável. Não é assim? Tem gente que posta cada foto que você diz assim: meu Deus, que vida que esse cara tem. Sabe por quê? Porque é uma vida de aparência. E sabe como que o pecado entrou? Com a aparência de que era bom. Só que o que Deus tinha falado a respeito do pecado? Que o pecado ia trazer o quê? Morte. Até hoje, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós precisamos tomar cuidado. Principalmente nesse mundo hoje, onde a aparência, ela está falando muito alto. As pessoas,
elas olham para a vida de um outro e elas começam a se comparar. E a partir do momento que elas começam a se comparar com o outro, elas param de dar valor para a vida que elas têm. O maior problema de Eva é que, em primeiro lugar, ela teve uma concupiscência dos olhos. Ela olhou para o fruto e ele parecia agradável ao paladar. Ele era atraente aos olhos. E, além disso, a Bíblia diz que ela achou desejável. Não viva por aparência. Não viva por aquilo que você vê. Viva por aquilo que você crê. E não por aquilo que você vê. Não pelas coisas desse mundo. Vive pelas coisas que você não vê, porque elas são eternas. As desse mundo, elas só são passageiras. E não viva para suprir os teus próprios desejos. Quando eu tenho uma vida de aparência, ou uma vida que eu dou a mim mesmo, tudo que os meus olhos veem. Salomão diz isso, tudo que minha alma desejou, tudo que meus olhos viram, eu tive. E no final eu vi que tudo era vaidade, aparência, correr atrás do vento. A verdade é, Eva tinha tudo. Tinha um marido feito por Deus, morava num lugar feito por Deus, tinha um trabalho feito por Deus, não teria dor de parto, você tem noção disso? Tinha Deus vindo e falando com ela todos os dias, mas sabe qual foi o maior problema? Chegou um momento onde Deus não foi mais suficiente. E sabe o que hoje, como igreja, nós precisamos tomar cuidado? Que nunca chegue o dia na sua vida que você vai começar a desejar as coisas do mundo, ao ponto que Deus deixou de ser suficiente para você. Quantas pessoas hoje que têm sofrido por causa da aparência? Sofrido porque eu não tenho o mesmo que o meu irmão tem. Quantos empresários hoje estão se enrolando porque não estão satisfeitos com aquilo que Deus já deu para eles e estão tomando decisões de financiamentos absurdos para conquistarem mais e mais e mais e mais coisas e viverem numa aparência onde parece que estão montados no dinheiro, mas na verdade não dormem já há muitos meses. Sabe por quê? Porque chegou um momento que Cristo deixou de ser suficiente. E a gente precisa o quê? De algo que esse mundo vai dar. Toma cuidado, meu irmão. A vida de aparência, ela sempre vai gerar uma falta em nós. Quando eu vivo de aparência, sempre vai ter alguém que aparece mais. Sempre vai ter alguém que conquistou mais. Mas chega um momento que o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho zelo para preparar vocês. Para que vocês não fiquem se comparando, para que vocês não vivam de aparência, para que vocês não vivam pelos desejos, para que vocês não vivam por aquilo que os olhos estão vendo, mas para que vocês vivam dizendo, Cristo é suficiente na minha vida. Queridos, é tão sério isso, porque infelizmente Eva se moveu pelo desejo. Hoje tem famílias sendo destruídas. Tem casamentos sendo destruídos. Porque Deus diz para o homem, você vai ter uma só mulher. E isso vai te proteger. Mas hoje, lembra o que Paulo fala aos Coríntios? Que nós lemos hoje aqui, ele diz, cuidado, porque tem gente pregando um outro Jesus, que não é o Jesus que pregamos. Cuidado que tem gente pregando um outro Espírito, que não é o Espírito Santo que pregamos. A gente precisa tomar cuidado, porque hoje tem mestres, falsos mestres, que estão pregando uma palavra, dizendo assim, não tem problema você fazer algo errado no seu casamento, o que importa é você ser feliz. Ah, é a serpente falando com você. Não tem problema, filho, você desonrar o teu pai não entende. Meu irmão, está na Bíblia que filhos precisam honrar os pais. E isso é um limite para nós. Toda vez que removermos limites, nós teremos consequências.
Do mesmo jeito que se praticarmos os princípios, nós também temos boas consequências. Quais são? Se eu honro meu pai e minha mãe, se prolongo os dias na terra. Vocês estão entendendo? E Paulo ele vem alertando, dizendo, cuidado, porque se naquela época tinha gente falando, e nem tinha YouTube, imagina hoje. Porque hoje as pessoas continuam dizendo, não tem problema. Não tem problema você sair do teu casamento, o que importa é você ser feliz. Sabe o lugar que você vai ser feliz? Restaurando o seu casamento. Com a esposa que Deus é a testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. Isso é bíblico. Pastor, isso é difícil demais no mundo hoje. Eu sei, já era desde Eva. Mas a serpente continua fazendo a mesma coisa. A questão é, quem vai viver de aparência? E quem vai viver dizendo Cristo é suficiente para mim? A verdade é que o maior problema de Eva é que ela tinha tudo, mas achou que faltava algo. E ou nós no mundo hoje vamos entender nos dias de hoje que Cristo é o nosso tudo e não nos falta mais nada, ou nós vamos viver esse evangelho que tem me preocupado muito. Sabe, nós nunca ouvimos, em toda a história do cristianismo, um pastor que tira sua própria vida. Mas nos dias de hoje nós estamos ouvindo isso, não estamos ouvindo? Quando que Cristo deixou de ser suficiente? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o quanto que é sério? Eu vi uma carta de um pastor antes de tirar sua própria vida. E o que ele colocou na carta foi, eu não aguentava mais o peso da igreja sobre mim. Quando, queridos, que Cristo deixou de cuidar da igreja? Quando que Cristo deixou de ser suficiente? Mas a verdade é que nós estamos vivendo hoje um mundo de tantas comparações, de tanta pressão, que o empresário muitas vezes ele tem tudo, Deus permitiu, Deus o prosperou, e ele continua achando que não tem nada, porque se ele se comparar com os outros, ele tem pouco. Pessoas que têm uma ótima família, têm um ótimo casamento, mas olha para dentro da sua casa e está sempre faltando algo. Paulo está dizendo, cuidado, não vivam de aparência, porque se vocês viverem de aparência, vocês vão perder aquilo que é genuíno. Sabe o que é genuíno? A partir do momento que eu recebi Jesus na minha vida, que eu me arrependi e que eu criei no Evangelho e o Senhor Jesus me salvou. Ele morreu numa cruz por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer. A salvação é suficiente, mais do que qualquer coisa que esse mundo possa me dar. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Por que tantos crentes sofrendo com depressão hoje? Porque nós estamos vivendo os dias da aparência. Você tem Jesus, meu irmão. A Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Você tem noção que você encontrou o tesouro escondido? Você tem noção que você encontrou a pérola de grande valor? E a Bíblia diz que se eu encontro, então eu vendo todas as outras coisas, e eu quero cuidar disso. Meu irmão, cuida do teu relacionamento com Jesus, porque nesse mundo só Jesus Cristo é suficiente. Só Jesus. Não tem ninguém que vai satisfazer a nossa alma. Não tem nenhuma conquista que você possa ter com o fruto do teu próprio trabalho que vai satisfazer a tua alma tanto quanto Jesus. Não tem nada que você possa conquistar que seja o teu maior sonho que vai te satisfazer como Jesus. Porque a satisfação do nosso Senhor Jesus
ela não é somente para essa vida. Essa vida, a Bíblia diz que ela é como uma neblina que logo se dissipa. É como a flor que ela vem, mas logo ela murcha. Assim é essa vida. Mas a vida com Jesus Cristo é uma vida eterna. E é uma vida que está livre da aparência. Uma vida que está livre do questionamento das pessoas. Eu quero a Cristo. E Cristo é suficiente. O maior problema para Eva é que chegou um momento onde Deus não foi mais suficiente para ela. E não foi suficiente por quê? Porque ela começou a olhar para as coisas do dia a dia e a mente dela mudou. O inimigo colocou na mente dela que faltava algo. Mas sabe qual era a verdade? Ela tinha tudo. Também preciso te dizer essa noite. Talvez você sinta falta de algo. Mas eu preciso te dizer. Você tem tudo. Sabe o teu cônjuge que está aí do teu lado? Ele também foi feito por Deus. Sabe essa pessoa que está aí do teu lado? A Bíblia diz que quando ele era uma substância informe, Deus olhou para ela. E os dias dela já estão escritos. Deus é o Deus que cuida de você. Então você não precisa temer. Você não precisa ficar preocupado e ansioso. Sabe? Quando a gente começa a olhar para a palavra dessa forma, a gente começa a entender. Eu tenho tudo. Mas sabe o que é ter tudo? É ter a Cristo. E infelizmente Eva, tendo tudo, algo na sua mente mudou. E ela achou que não tinha tudo. E quando ela acha que não tinha tudo, a Bíblia diz que ela comeu daquele fruto. E a primeira coisa que aconteceu com eles, veio a vergonha. Começaram a fazer coisas humanas, obras humanas. Deixa eu me cobrir com folha de figueira. A vida de aparência ela é tão difícil, meus irmãos. A vida onde dia após dia nós precisamos mostrar algo. E nesse mundo de influencer, de like, essa é uma vida que se tornou mais perigosa ainda. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Cristo deixou de ser suficiente para Eva. Mas Ele não deixará de ser suficiente para nós. Cristo é o nosso tudo. É tão interessante, eu quero que você abra comigo em João capítulo 4. A Viane prega sempre sobre isso. Quando o diabo quis colocar uma semente de pecado na terra, ele procurou uma mulher, porque as mulheres reproduzem. A mulher tem o poder de reproduzir. Tanto que a Bíblia diz que a mulher ela não só comeu, ela reproduziu. Ela comeu e deu ao seu marido. Porque Deus colocou na mulher o poder para reproduzir. Só que do mesmo jeito, quando Deus quis reproduzir a redenção, a salvação para a humanidade, a Bíblia diz que também uma mulher é procurada. E a mulher que é procurada é Maria, agraciada. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A verdade é que quando Deus queria promover aquilo que realmente ia satisfazer a alma do homem, Ele procura Maria. E ela diz sim, Espírito Santo. E ela dá a luz ao Salvador. Ela dá a luz àquele que seria suficiente. Ela dá a luz àquele que realmente vai satisfazer o rombo que existe dentro da alma do homem. Eva tentou suprir a falta através do seu desejo. Ela viu que o fruto era desejável. E quantos até hoje estão querendo suprir o rombo da sua alma através dos desejos da carne e não estão encontrando satisfação genuína e verdadeira, porque só em Jesus nós temos a satisfação. E quando Deus quis reproduzir, trazer salvação à terra, Ele vem até Maria. E é tão interessante, porque o próprio Senhor Jesus, Ele também tem um encontro com uma mulher. Para que a partir daquela mulher,
todo um grupo pudesse encontrar aquilo que realmente ia trazer satisfação para a sua alma. Você conhece o texto? Jesus está com uma mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e passou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água. O poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Veja só que interessante essa narrativa. A mulher samaritana era uma mulher que ela tinha um rombo dentro da sua alma. Ela precisava encontrar algo que realmente iria satisfazê-la. Do mesmo jeito que Eva se moveu por aquilo que ela era desejável, pelo seu desejo carnal de comer aquele fruto, esta mulher, numa época onde não era nem um pouco comum isso, ela já tinha tido 5 maridos. Estava no 6º. Se Jesus não aparecesse, ela ia fazer 1 dúzia. Já estava na meia. Meia dúzia. E por que ela estava fazendo tudo isso? Porque ela tentou encontrar numa outra pessoa, num homem, a satisfação para o rombo da sua alma. Mas aí ela tem um encontro com o Filho do Homem, Jesus Cristo. Ela tem um encontro com o Verbo que se fez carne. Ela tem um encontro com o único homem que realmente poderia satisfazer a alma dela. E o Senhor Jesus fala algo maravilhoso para ela. O Senhor Jesus diz: você está vivendo uma vida atrás dos prazeres, atrás de satisfazer a sua alma. Mas eu tenho uma água para te dar. E quando você beber dessa água, você nunca mais vai ter a sede. E sabe por que você nunca mais vai ter sede? Porque além dessa água saciar a sua sede, ela vai se transformar em uma fonte dentro de você, que vai jorrar para a vida eterna. Tem algo que Jesus pode dar para nós, que vai além dessa vida terrena. Tem algo que Jesus pode dar para nós, que o pecado não pode dar. Tem algo que Jesus pode dar para nós, que os desejos carnais não irão nos entregar, meu irmão. Tem algo que Jesus pode dar para nós, que a vida de aparência, de aplausos, não vai entregar para nós. É uma água viva, que vai brotar dentro de nós, e que vai nos conduzir para a vida eterna. E só isso pode saciar a alma de um homem e de uma mulher.
Sabe, não vamos cair na mesma tentação de Eva, de achar que as coisas desse mundo vai saciar o nosso interior, de achar que eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Eva já tinha tudo, mas ela achou que precisava do fruto do conhecimento do bem e do mal. Achou que precisava de mais alguma coisa. E todo evangelho que é pregado hoje, dizendo que você precisa de Jesus e mais alguma coisa, deixa eu te dizer, está errado, porque Jesus é suficiente. E nós precisamos voltar à essência do evangelho. Tem pessoas que dizem assim, venha para Jesus, e se você vir para Jesus, você vai ter mais uma casa. É errado, Jesus e mais alguma coisa não satisfaz. Venha para Jesus e você vai ter Jesus e mais um carro novo. Não, espera lá, ele não prometeu carro novo. Ele prometeu assim, eu vou colocar uma fonte dentro de você, que você não vai precisar de mais nada nessa vida. E vocês entendem não que o nosso Deus não faça. E Ele faz muitas coisas. Ele é maravilhoso. Mas o que satisfaz a minha alma é ter a Ele. E não o que Ele pode me dar. Vocês estão entendendo? Isso é evangelho simples. Isso é genuíno. E quem viver com Jesus dessa forma, não vai largar de Jesus porque o irmão não cumprimentou. Não vai largar de Jesus porque alguém na igreja não foi muito legal com ele. Se você tem a Cristo, você tem tudo. E Ele é suficiente. Paulo diz, cuidado, senão vão pregar para vocês outro Jesus. Cuidado, senão vão pregar um outro Espírito. Não. O Evangelho do Senhor Jesus é simples. Arrependei-vos e convertei-vos. E quando eu tenho uma conversão genuína, eu entendo que eu encontrei o tesouro escondido. A pérola de grande valor. E eu não preciso de mais nada. É tão interessante porque quando Jesus chamava os seus discípulos, você já percebeu que Jesus não prometia muita coisa? Ou será que alguém viu no Evangelho Jesus falando assim, siga-me e eu vou te colocar à direita do meu trono? A verdade é que Jesus ia passando e dizia assim, siga-me. Aonde a gente vai dormir? Não sei, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe, a gente precisa ir para um lugar, meus irmãos, de maturidade, para falar como salmista. E infelizmente a tradução, ela fugiu. E ela, no português, ela dá uma outra sensação para nós. A gente diz assim, se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Então o Deus que é meu pastor, Ele vai me dar tudo. Não é assim que a gente pensa? Só que deixa eu te falar, não é esse o original. O original é, o Senhor é meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Estão entendendo a diferença? Se Ele é o meu pastor, eu já tenho tudo. Se Ele é meu pastor, o que são as coisas dessa vida? Se Ele é meu pastor, por que eu vou ficar ansioso e nervoso? Porque eu não sei como será o meu amanhã. Se eu tenho o meu pastor, eu tenho tudo. Eu não sinto falta de nada. Se eu tenho o meu pastor, Ele me deu uma água. E essa água, ela jorra para a vida eterna. Então eu tenho entendido que todas as coisas desse mundo, eles são passageiras. Então o que eu luto? Eu luto para chegar naquele dia e ouvir da parte dEle. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Hoje, o cristão está com tanta falta, tendo tudo. Querido, será que nós não podemos alinhar o nosso coração com Ele? Por que cristãos sofrendo com a tristeza, sofrendo com a depressão, sofrendo com a ansiedade, ao ponto que está gerando enfermidades no seu próprio corpo? Porque parece que sempre está faltando algo. Não precisa você levantar a tua mão. Mas será que tem alguém aqui que está vivendo essa vida dizendo, parece que sempre está faltando? E se a gente vive essa vida de aparência, que sempre está faltando algo, ou vida difícil para viver, parece aqueles ratinhos que ficam correndo. Correndo, 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 correndo. E não chegam a lugar nenhum. Eu vim aqui essa noite te dizer,
Cristo é suficiente na sua vida. Se você tem Jesus, se você foi escolhido e tem Jesus, se o Evangelho chegou até você, isso é motivo de vida, de alegria, de paz na sua casa. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Se coloque em pé nessa hora. Quero chamar os músicos. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, para que a serpente não mude a sua mente. Romanos capítulo 12 diz que nós precisamos de uma renovação de mente. Será que hoje você está disposto a pensar de uma nova maneira? Aquela mulher buscou em 5 maridos e não conseguiu encontrar o que ia saciar a sua alma. Mas quando ela encontrou Jesus, a Bíblia diz que ela foi para os samaritanos e ela disse: eu encontrei o Messias. E aí a Bíblia diz que aquela mulher, que antes vivia atrás dos seus próprios desejos, se torna a primeira missionária para os samaritanos. Porque ela encontrou algo que transformou o interior dela e mudou a sua forma de pensar. Será que a gente consegue sair daqui essa noite dizendo que a gente não tem falta de nada? Vocês entendem o quanto que é séria essa palavra? Será que você consegue sair daqui satisfeito? E satisfeito por quê? Porque você tem o Cristo. Satisfeito porque você encontrou Jesus. Você encontrou o tesouro escondido, a pérola de grande valor. Satisfeito porque ninguém e nada nesse mundo pode satisfazer a alma do homem, mas Jesus pode saciar a sua alma. E Jesus pode depositar em você uma fonte que vai jorrar até a vida eterna. Meus irmãos, essa vida aqui nesse mundo, ela passa tão rápido. Tão rápido. Que a gente precisa se conectar com aquilo que é genuíno, com aquilo que é verdadeiro. A igreja estava preocupada com a aparência do ministério apostólico de Paulo. E Paulo estava dizendo: não se preocupe com a aparência. Se preocupe em viver um evangelho simples. Uma devoção genuína. Onde Cristo é suficiente. Eu quero que você feche os teus olhos. E a verdade é que eu não posso fazer isso por você. Mas você precisa responder essa pergunta. Será que Cristo é suficiente para você? Ou será que mesmo conhecendo a Cristo, está te faltando alguma coisa? Se está faltando alguma coisa, você conhecendo a Cristo, me perdoe te dizer, saia da vida de aparência, da vida de desejos, da vida segundo os seus próprios olhos. Nós não viveremos segundo o que os nossos olhos veem. Nós viveremos segundo aquilo que cremos. Fecha os teus olhos. E eu quero te dar um tempo. Nós vamos adorar Jesus, mas eu quero te dar um tempo para você falar com Jesus. O que tem trazido ansiedade à sua alma? Aonde Cristo não tem sido suficiente? Em qual área Cristo não tem sido suficiente? E que de alguma maneira você possa orar e dizer: Tu és meu tudo. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se
a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo é suficiente. Pai, nós oramos essa noite, nós não queremos cair na mesma tentação que Eva caiu. Pai, nós não podemos viver contigo e sentir tantas faltas. Senhor, nessa noite nós oramos, tem uma água que pode ser dada para nós, que vai realmente saciar a nossa sede. Senhor, nós dizemos como igreja, Cristo é suficiente. Livra-nos, Pai, das nossas emoções. Livra-nos, Pai, e transforma a nossa maneira de pensar. Não queremos, Pai, precisamos de uma renovação da nossa mente. Não queremos viver contigo e sofrer pelas faltas das coisas desse mundo. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Pai, nós dizemos que o que nós queremos é a tua presença. Nós dizemos, Pai, que todas as outras coisas passarão, mas as tuas palavras não passarão. Pai, se todos saírem, se todos fugirem, se as pessoas não entenderem o discurso do Evangelho, nós continuaremos dizendo para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Esse mundo não nos satisfaz. O brilho desse mundo se apaga diante de ti. Nada mais nos satisfaz, a não ser a tua presença. Pai, gera em nós maturidade. Pai, nós temos zelo em ver uma igreja que não estará preocupada com as coisas desse mundo, mas estará preocupada em como que vai se apresentar diante de ti. Queremos nos apresentar diante de ti uma noiva pura, adornada para aquele grande dia. Dizemos, Senhor,
Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Livra-nos, Pai, de nós mesmos. Livra-nos das tentações. O pecado não traz satisfação. Só o Senhor nos satisfaz. E que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os dons e a doce comunhão do seu Espírito estejam sobre você e sobre toda a sua família, desde agora e para todo sempre. E todos os que creem dizem amém.